Senhor está te trazendo para perto outra vez, te chamando para perto. Há renovações aqui, há famílias transformadas aqui. Há famílias transformadas aqui. Há famílias transformadas aqui nessa noite. A glória de Deus começa a invadir esse lugar agora, quebrando grilhões de frieza, de mentira, quebrando e trazendo a verdade da presença de Deus. Toda mente cativa, pequena, medíocre, comece agora a ser transformada pelo poder do sangue de Jesus. Amém? As mulheres estão bem, estão muito bem. Vocês estão muito bem. Vocês estão bem. Vocês estão bem demais. Vocês estão bem porque essa semana vocês vão ter dose dupla da Viviane. Quem vai ministrar hoje é minha esposa, Viviane Martinello. Só eu. Linda! Tá bom, qualquer assovio a mais aí eu estou de olho. Obrigado, queridos. Essa mulher maravilhosa. Ela foge de ministrar domingo, mas uma vez por semestre, pelo menos, eu pego de laço. Vem e trago ela para ministrar aqui para a gente. Hoje de manhã o pastor Lucas trouxe uma palavra para a igreja. Às 5 horas o Fabiano nos abençoou com uma palavra. E agora, às 20 horas, a Vivi vai nos abençoar com uma palavra. Quem recebe? Quem está disposto a receber? As mulheres falam menos, tá? Menos amém, menos barulho, tá? Vocês estão... Ela chegou de viagem, está se tratando de uma infecção. Eu falei, moço, se não quiser, não interessa, tu vai pregar igual. Desse nível. E ela, mas mesmo assim ela chegou de viagem, em 4 dias ela dormiu 4 horas, viajando, porque às vezes quem olha assim, está viajando pelo mundo, quando viaja assim, às vezes conhece hotel e igreja, aeroporto também, então assim, não é muito romântico não, mas ela voltou, falou, não, tudo bem, eu vou ministrar com a igreja, e é uma honra receber uma palavra da mãe da casa, da pastora que serve aqui, amém? Estende a mão para cá. Pai, obrigado pela vida da Vivi, obrigado primeiro por ser essa esposa maravilhosa, ser essa mãe tão forte, tão protetora, e ser essa mulher de fibra que vence os medos, vence quando a covardia quer abraçá-la, ela rompe com coragem. O Senhor tem dado força a ela, tem feito dela uma mulher valente, uma mulher ousada no Espírito Santo, e hoje não vai ser diferente. O Senhor vai usá-la com graça e vai derramar uma palavra sobre a igreja, e eu creio que vai falar o nosso coração. Nós estamos dispostos para ouvir do Senhor a tua palavra através da tua filha. Nós como igreja dizemos amém e abençoamos a vida da Viviane, amém. Aleluia. É com temor e tremor que eu estou aqui. E o Telmo, ele me convoca, ele não me convida. Ele convoca e eu quero ser sempre obediente às convocações do Senhor. E foram dias desafiadores esses, mas eu descobri algo tão lindo em Deus, que Ele esconde, às vezes em circunstâncias carrancudas, em situações que a gente pensa assim, eu acho que eu não vou dar conta, eu não vou conseguir. Ele esconde verdadeiros avanços, lugares que nós avançamos, níveis que nós subimos. Então, todas as vezes que o Senhor quiser nos desafiar, o inimigo vai sempre tentar colocar medo, vai sempre tentar nos manter na zona de conforto. E eu quero dar essa palavra para você, que talvez você tenha enfrentado um período difícil na sua vida, um período de tantos desafios, você tem sido tentado a não romper esses desafios. Eu quero dizer para você que o Senhor te espera lá atrás dos limites que você colocou. Eu tive uma experiência linda esse final de semana. Eu saí daqui para ministrar em 2 lugares em São Paulo. E um dos lugares
Tinha mais de 10 mil pessoas. E era uma arena, um púlpito 360, e o motorista falou assim para mim: ei, pastora, já pregou no formato 360? Eu falei: não. Ele disse: pois algo novo para você esse final de semana. E eu com infecção urinária. E eu com febre, tomando remédio. E eu falei: Deus, será que isso é a hora do Senhor me colocar nesse lugar? Eu quero dizer que não é você que define a hora, é Ele que define a hora. É Ele que define os lugares que Ele vai te levantar e que Ele vai te chamar. E essa palavra, eu cheguei depois em Alphaville, estava no hotel, e eu pensei: eu vou usar essa tarde para dormir, para descansar. E eu me sentei para almoçar às 3 horas da tarde. Gente, a presença do Senhor me alcançou, sentada ali naquela mesa dentro do quarto de hotel. Ele veio e disse assim: eu estou aqui, filha. É eu que te sustento. É eu que te seguro. E de repente eu tinha uma palavra pronta para a noite. O Senhor falou assim: não, você não vai pregar essa palavra, porque eu quero te dar uma palavra nova. E debaixo da graça, de lágrimas, daquele, sabe quando o Espírito Santo vem e aquece o coração, e como se Ele me abraçasse, dizendo assim: eu estou contigo. Você se sente fraca, mas eu sou a tua força. É nesses momentos que eu venho sobre ti. E que nasceu essa palavra que eu vou ministrar essa noite. Eu vim no avião com um discurso pronto para não ministrar hoje. Eu tinha todos os motivos para isso. Mas como meu marido disse, não tem conversa. É para ministrar e ponto final. Eu estou aqui. Eu quero derramar sobre você essa palavra que me pegou ontem à tarde. O tema dessa mensagem é que não é tarde demais. Talvez você tenha dito para o Senhor: ah, Deus, é tarde demais para mim. Eu acho que eu botei algumas coisas a perder. Eu falei o que não devia, eu tomei aquela decisão errada, eu tomei uma atitude que eu não deveria ter tomado, e de verdade, é tarde demais para mim. Quem sabe você já está passando da meia-idade, e você pensa que, você olha para a velhice como que é tarde demais para mim, o que mais que eu vou realizar, meu corpo está cansado. Mas o Senhor está falando para você que você ainda vai florescer na velhice, e vai dar muito fruto ainda. A grande verdade é que na presença de Deus não existe útero cansado. Existe úteros que dão à luz, ainda que seja mulheres de 100 anos. Isso quer dizer que espiritualmente, ainda que você tenha dado tantos frutos, o Senhor está falando: ei, não é tarde demais para você frutificar algo novo. O que te trouxe aqui já não é mais suficiente para levar você adiante. Eu vou repetir: o que te trouxe até aqui não é mais suficiente para te levar adiante. É por isso que você tenta pegar o que você tem agora para conseguir impulso, para ir para o destino de Deus para a sua vida, mas você não está conseguindo, você se sente perdido. Porque a grande verdade é que Deus precisa te munir de armas novas. Ele precisa abrir a sua visão, abrir a sua mente. Eu estava conversando com a Gisele no avião, ela que me acompanha em praticamente 90% das viagens, porque eu aprendi a colocar as pessoas certas nos lugares certos. Quando você anda com Deus, você não se movimenta pelos seus sentimentos, você se movimenta pelo propósito. E o Senhor começa a colocar pessoas específicas. Eu te abençoo com pessoas específicas em áreas determinadas da sua vida. Eu te abençoo com escudeiros, eu te abençoo com gente de Deus do seu lado. E nós estávamos no avião e estávamos conversando sobre isso. Ela dizia: Vivi, Deus precisa abrir a nossa visão e a nossa mente, porque o que Ele está prestes a fazer é algo tão grande, tão novo, que com a visão que nós temos, nós não estamos alcançando, e estamos botando a perder aquilo que o Senhor está derramando. E eu olho para mim, quantas vezes o Senhor precisa me arrancar desse lugar, e eu saio de Criciúma, que é o meu conforto, o lugar que eu quero ficar, saio com lágrimas, saio com desespero, saio falando: Deus, eu não quero viajar, eu não quero essa vida, eu não te pedi isso. Quando eu me entreguei para ti, eu queria ser só uma esposa e uma mãe, eu queria ser só uma mulher dos bastidores.
Mas ele fala, mas a grande verdade é que o reino de Deus não tem a ver com aquilo que você queria, o que você imaginava, tem a ver com aquilo que eu quero e que eu posso fazer. É por isso que você vai ter que abrir mão do que você sempre achou para abraçar o que Deus sempre quis para a sua vida. Tem muita gente que está aqui e está ofendida com o novo de Deus, o que Deus está fazendo. Quero te dar um conselho, quando você estiver ferido, não se apresse em fazer alianças. Quando você não estiver entendendo nada, não se apresse. É igual quando alguém está se afogando, qualquer coisa, a pessoa se agarra, cuidado. Cuidado. Talvez você chegou aqui com essa frase no seu coração, é tarde demais para mim. E eu quero dizer para você que não é. Mas existe um processo aqui. Eu queria que você abrisse em Jonas, capítulo 1. Tinha uma água aqui, tu pegou, Thelmo Martinello. Mas eu gosto de beber na garrafinha. Me dá minha garrafinha. Obrigada. Jonas capítulo 1. Vai vendo, gente, é assim. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigiu-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Para fugir de quem? Senhor. Coitado. O Senhor, porém, fez soprar um vento forte sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sorte para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram as sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? E ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes havia dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você? Para que o mar se acalme. E respondeu ele: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que essa violenta tempestade caiu sobre vocês. Até aqui. E eu queria tirar alguns segredos dessa palavra que o Senhor foi trazendo ontem. Começou a encher meu coração de temor e tremor. E a primeira lição que eu quero tirar dessa história, desse texto, é que você pode ouvir a voz de Deus e mesmo assim não obedecê-lo. Você pode estar aqui nesse culto hoje e receber palavras, direções, e mesmo assim você não obedecer à voz de Deus. Eu quero dizer para você que ouvir a voz de Deus não é suficiente se você, depois de ouvir a voz, não obedecer. E a gente tem visto uma geração de pessoas que lotam conferências, vêm no culto de domingo por religião, que ouvem palavras no YouTube para ter uma dopamina rápida, para encher a sua mente, estão cheios de informações, mas estão com pouco e muito pouco atitude de obediência. Não pense que ouvir a voz de Deus é o suficiente, você precisa obedecê-lo. Diz ali, a palavra do Senhor veio a Jonas.
Mas Jonas fugiu da presença do Senhor. Quantos de nós aqui, o Senhor tem te pedido coisas e você tem fugido da presença do Senhor? Quantas coisas o Senhor colocou no seu coração, tantos pedidos, e você balança de ombro e fala assim, deve ser coisa da minha cabeça. Eu lembro quando o Senhor me chamou para ministrar para prostitutas aqui nessa cidade. Eu lembro quando veio a ordem de Deus ao meu coração, quero que você vá nas boates, eu quero que você comece a ministrar as prostitutas. Eu falei, Deus, eu nunca tive contato com uma prostituta, eu nem sei o que falar com elas. E eu lembro que o Senhor me deu uma ordem, vá até elas, o que eu vou fazer no meio do caminho, o que eu vou fazer lá dentro é comigo. E eu lembro que quando eu cheguei lá, as palavras certas saíram da minha boca. Eu podia ter dito, não, Senhor, isso é coisa da minha cabeça. Você acha mesmo que a minha carne, ia querer entrar num lugar como aquele? E a gente viu tantos frutos, boates sendo fechadas, mulheres casando de branco, mulheres, largando a prostituição. O que o Senhor tem pedido para você e você tem dado de ombros e tem fugido da presença do Senhor? Você sabe que você carrega um chamado e você leva o chamado assim de qualquer jeito. Lembram de Mateus 21, 28? Que um homem tinha 2 filhos e disse ao mais velho, vá trabalhar no vinhedo hoje. E o filho respondeu, não vou, estou cansado, não vou não, de jeito nenhum. Mas depois ele mudou de ideia e foi. Então o pai disse para o outro filho, vá você. O mais velho não quer ir. Sim, Senhor, eu vou, mas não foi. Qual dos dois obedeceu ao pai? Aquele que disse que ia, mas não foi? Ou aquele que falou que não ia, mas foi? A Bíblia diz, a sentença bíblica é que o filho que falou que não ia, mas foi, é o que obedeceu. Sabe o que isso significa? Que não são as tuas palavras que obedecem, são as tuas atitudes. Não é o que você fala, não é o que você canta que vai contar. É que na verdade, quando aquelas portas ali, você passar para pegar o seu carro no estacionamento, ali é a sua atitude que vai fazer a diferença na sua vida. Eu tenho muito pavor de cantar algumas músicas aqui na igreja e eu penso que as pessoas são muito irresponsáveis cantando canções. Tem aquela canção nova, né? Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, a tua presença me atraiu. Porque a sarça pegou fogo e não consumiu. E a gente começa a cantar umas coisas, aí depois, como é que é? A sarça pegou fogo e não se consumiu. Saiu dela, um dia me atraiu. Mas tem o refrão, como é que é? Atraídos pela tua presença, não me vejo sem a tua. É verdade isso? Esses dias eu estava cantando isso aqui. Eu não me vejo sem a tua presença, Espírito Santo vê sim. Tu está bem distraído ultimamente. Meu Deus. Eu estou com muito temor de liberar essa palavra. Sabe por quê? A gente precisa parar de brincar com as coisas de Deus. Ele não brinca com a gente. O terreno do Espírito, ele é tão fértil. Ontem mesmo, tem uma situação na nossa vida, na minha vida especificamente, que é algo impossível. Quando o Telmo falou hoje sobre impossível, eu levantei essa questão. E ontem eu nem estava pensando sobre isso, enquanto eu estava ali com o Senhor Jesus, e parece que as minhas costas estavam sendo aquecidas, parece que a presença de Deus, eu falei, eu não quero sair desse lugar, eu não quero me movimentar dessa cadeira aqui, Ele está aqui. O Senhor me deu olha a palavra que Ele me deu. Sabe aquela situação? Eu falei, sim. Se você orar sobre ela, se você jejuar, se você levantar mais 2 intercessoras, eu vou fazer um milagre. Eu falei, Deus, aquilo encheu meu coração, porque eu não pensei nisso antes.
Porque eu não pensei nisso antes. Ele falou, o Senhor começou a dizer para mim, eu preciso que se levantem reparadores de brechas, homens e mulheres, que vão olhar para situações impossíveis e não vão mais dizer assim, não vai dar certo, é tarde demais. Não, homens e mulheres que vão olhar pelos olhos da fé, porque o terreno do Espírito é fértil. Não existe oração que não dê fruto, ainda que você pense, mas parece que Ele não responde. É porque Ele não responde do seu jeito, Ele responde do jeito dEle. E posso te dizer, deixa Deus ser Deus. Deixa Ele fazer aquilo que Ele quer fazer. Ele não é manipulado. Ele não é enganado. Ninguém zomba de Deus. Ninguém engana Deus. As pessoas podem duvidar de você, da sua integridade. As pessoas podem falar mentiras ao seu respeito. Não se abale por isso. Olhe para o céu e diga, o que você pensa ao meu respeito? O que você pensa ao meu respeito? Que filha eu tenho sido? Que cristã eu tenho sido? Será que eu peguei o teu chamado e eu enterrei? E eu fugi? Será que tem fugitivos aqui? Que disseram, não Senhor, com certeza irei, e nunca foi. Para cada Jonas pensando em fugir, tem um demônio para financiar a tua passagem. O inimigo vai financiar, porque, olha que coincidência. Ele tinha pensado em fugir, e de repente tinha um navio no porto. Que coincidência, indo para o lugar que ele queria fugir. E tem gente que até que diz, olha que de Deus. Olha Deus dando livramento, cuidado. Porque tudo aquilo que o inimigo financia, ele vai te cobrar em dobro, é igual o banco. Você vai todo iludido, você acaba ficando mais endividado. A vida com Deus, sabe como é que ela funciona? É igual um cartão de crédito, que você passa irresponsavelmente, quer dizer para você, um dia a conta vai chegar. Me amem. Você vai precisar também pagar o preço para fugir. Sabia que existe um preço da fuga? Quantos estão fugindo da vontade de Deus porque descobriram que Deus é Deus e Ele faz o que Ele quer e não o que a gente quer? Jonas paga para fugir, porque toda fuga tem um preço. Escute, toda fuga da presença de Deus vai custar algo de você. Tem gente que não valoriza, às vezes eu fico impressionada. Se vocês souberem, se eu contar aqui só para vocês, que o que a gente está vivendo aqui como igreja é um avivamento, vocês não acreditam. Eu vou para lugares, eu fui para São Paulo, uma mulher me agarrou, ela disse assim, o meu sonho, eu quero botar o pé lá, eu quero ver o que Deus está fazendo. E às vezes eu olho para algumas pessoas daqui, que estão assim, sabe o que? Distraídas. Fugindo. Sabe o que essa casa é? Um celeiro. Não só essa igreja, eu não estou sendo bairrista, cadê minha denominação? Nada disso. Criciúma é um celeiro. Os ministérios que estão aqui são celeiros. Mas tem tanta gente dentro desse celeiro sem saber o dom precioso que carrega, o chamado precioso que carrega, porque ele simplesmente aceitou o caminho de fuga. Vou te contar um segredo. Não dá para fugir de Deus. Não tem como. Se desse, eu já tinha te falado, porque eu tentei. Não dá. Não dá para fugir do chamado. O chamado chama. Não dá para fugir das investidas do Espírito Santo, ele é insistente. E ele vai te cercar, como talvez ele já esteja te cercando. Se você tem um chamado, se um dia você disse assim, lá num retiro, lá num culto,
Você falou assim, ai Senhor, você estava emocionado. E você disse assim, eis-me aqui, envia-me a mim, já era. Por isso pense bem no que você canta. Eu já falei aqui, tem uma canção que o Telmo ama cantar, acho perigosíssima. Quando ele começa, eu, com a minha boca, não vou cantar. Faz pouco tempo que eu comecei a cantar ela. Porque ela realmente era uma verdade que eu estava cantando. Tenho temor de cantar mentiras e falar mentiras para Deus. Ele gosta daquela música, né? Meu coração está disposto a te ouvir, te obedecer. Seja onde for, eu irei. Eu ficava bem quieta. Porque eu dizia, não, Senhor. Eu ainda não estou madura e disposta a ir a todo lugar que o Senhor me enviar. Me prepare então. Eu ainda tenho receio. Mas tem gente que canta igual o filho. Não, eu vou. Ô Jesus, aonde o Senhor me mandar? Não vai ajudar ninguém. Só tem aqui, ó. O Senhor quer atitude. É só você entender uma coisa tão linda. A gente ama falar das 5 linguagens do amor. Eu gosto muito disso. Salvou nosso casamento esse livro. Que é atos de serviço. Eles têm 5 linguagens de amor. Atos de serviço, tempo de qualidade, toque físico, presentes e palavras de afirmação. Né? O Telmo, se eu quero ver ele feliz, é atos de serviço. Se ele que aí toque físico. Todos os homens, né? 99,9% dos homens. Aleluia! Eu já falei para a mulher que ter um homem assim, que ama toque físico, é um privilégio. Amém, mulheres? É um privilégio. Vamos parar por aqui. E a minha linguagem do amor é presentes. Gente, eu amo uma caixinha preta daquela que chega assim. Nossa, quando vem um presente assim que eu não espero, eu amo isso. E a minha linguagem. Mas o que acontecia? Eu vivia presenteando ele e ele fazendo atos de serviço para mim, porque a gente não entendia a nossa linguagem. Até que a gente descobriu e a gente se ama na nossa linguagem. Mas eu descobri que que Deus tem uma linguagem. E a linguagem do amor de Deus, eu poderia colocar como a 6ª linguagem. É a obediência. Porque se você me obedecer, se você obedecer os mandamentos, é assim que você me ama. Aqueles que me amam, obedecem. Não é aqueles que me amam, cantam canções lindas, vão aos cultos e falam palavras maravilhosas. Não, aqueles que me amam, me obedecem. Ele vai ao teu encontro, ele vai te caçar. Eu sei de casos de gente que estava dançando numa festa, desviado. O amigo está bêbado. O cara é para te voltar para a igreja. O pessoal fala, meu Deus, aqui dentro. Cantou músicas, como Zaqueu. O Senhor tem um jeito de caçar você. Só que existe uma forma de Deus caçar a gente que eu preciso te avisar. Que é os ventos de Deus. Os ventos de Deus são pedagógicos. Os ventos de Deus, eles não promovem bagunça como a gente pensa. Os ventos de Deus colocam as coisas no lugar. Os ventos de Deus, e alguns ventos na nossa vida, como diz o nosso pastor, tem nome, sobrenome, CPF. Alguns ventos do Senhor, eles são enviados para a gente voltar ao propósito original. Lembram daquele vento, o Euroaquilão, que jogou Paulo e toda a tripulação em Malta? Existem alguns ventos na nossa vida que são providenciais de Deus. E é por isso que você está assim, ó, Senhor, que tempestade é essa, Deus, que vento é esse? É meu. Esse vento foi eu que mandei, não foi o diabo não. Eu mandei esse vento para você lembrar de mim, para você voltar para o propósito. Ai, Jesus. Alguns projetos meus e seus, eles não podem seguir para frente. Deus manda o vento. Algumas idas em alguns lugares, Deus não vai permitir. Paulo não encostou em Tarso, não foi para lá. Aliás, Jonas, olha, botei Paulo e Tarso aqui que eu fiz, meu Deus. Mas é Tarso, é que Jonas foi para Tarso, lembrei de Paulo. Não foi. Porque o vento de Deus não vai permitir que você ande em lugares que o Senhor não planejou para você.
Talvez você está vivendo vento atrás de vento e tempestade atrás de tempestade na sua vida e você não estava sabendo por quê. É porque o Senhor está querendo te levar de volta para um lugar que você nunca deveria ter saído. Deus precisa nos parar de correr para a direção errada. E você diz, velocidade, e Deus fala, eu vou te parar. Mas Deus é tão bom porque Ele ainda nos avisa, para senão eu te paro, para senão eu te paro. Jonas não conseguiu ouvir. E Deus precisou parar. Agora, cuidado. Porque todo Jonas que está fugindo do propósito, ele é assolado com uma característica. A sonolência espiritual. Porque Jonas, mesmo fugindo de Deus, ele dormia tranquilamente no porão. Sabia que dá para dormir tranquilamente fugindo de Deus? Jonas? Ele dormia tanto que o pessoal falou assim, como que tu consegue dormir numa situação como essa? Como você consegue ficar inerte espiritualmente? Como você está diante de uma situação que se acontece? Existem pessoas aqui que estão mortas espiritualmente. Mortas espiritualmente. Não conseguem mais ouvir nada, não conseguem mais sentir nada, estão como que insensíveis à voz de Deus, aquilo que Deus está fazendo. Não, incrível que o vento não foi capaz de despertar Jonas, o próprio povo que estava dentro daquele navio começou a despertar ele. Vão descobrir quem você é, vão descobrir que é você o culpado dessa tempestade. Eu lembro de um testemunho do pastor Juscelio sobre isso. O pastor Juscelio trabalhava, ele vendia sapatos, ele era representante de sapatos, numa empresa, e o Senhor falou para ele, filho, larga tudo, eu quero te chamar como pastor, eu quero que você trabalhe, que você cuide integralmente de mim. E eu não quero falar isso dizendo para você que todo mundo tem que largar a empresa e correr. Às vezes é o contrário. Às vezes tem homens que o Senhor chama para serem empreendedores, para cuidarem de empresas. Escute isso. Mas para ele tinha sido ao contrário. E ele disse que ele ficou, não, porque eu vou ganhar o suor do meu trabalho. E como se pastor não trabalhasse, né? Se as pessoas soubessem os bastidores de um pastoreio. E, gente, ele conta que a empresa começou a decair no faturamento. Ao ponto de eles fazerem uma reunião. Nós não sabemos o que está acontecendo. Ele pulou na hora, eu sei o que está acontecendo. Eu sou Jonas aqui nessa empresa. O Senhor me pediu para sair, eu ainda estou aqui. Ele sai, no próximo mês, o faturamento triplica. Deus provando para ele que ele era um Jonas. Sabe de uma coisa? O pior é que quando você desobedece, você não leva a tempestade só para a sua vida, você leva a tempestade para quem está junto com você. Não é só você que vai na tempestade, pessoas inocentes vão entrar na tempestade. Agora deixa eu te dar um recado importante, cuidado em quem você ajuda. Sabe, quando existe um Jonas dentro do barco, vai haver perdas. Lembram que eles esvaziaram o navio? Eles começaram a esvaziar o navio para que o navio não se quebrasse. Todas as vezes que existe uma teimosia, uma desobediência num lugar, existe perdas. Perdas de relacionamento, perdas de recursos, perdas de saúde. Vai haver perdas para tentar, sabe, aquela tentativa de trazer leveza, mas não adianta, porque se Deus está à caça de alguém, acabou. E o Senhor está assim olhando para você e você está lá bem assim, ó, bem cara de pau. Por que Deus? Aí o Senhor olha para você e diz assim, quer que eu faça um slide? Grave um áudio com tudo que você está fugindo do lugar que eu pedi para você ir? Um recado bem importante, cuidado com quem você ajuda. Não adianta ajudar Jonas. Jonas precisa voltar para o propósito. Cuidado com as dívidas que você está pagando de pessoas. Sabe o que vai acontecer? Ela vai se endividar mais. Porque o problema não é a falta do dinheiro ou o dinheiro, o problema é que ela não tem administração.
Ela não tem sabedoria para lidar. Então ela é um poço sem fundo. Cuidado com as pessoas que você tem ajudado. Deus está falando assim para você. Tira do barco. Tem homens de 40 anos que ainda moram com as suas mães. Que a vida é toda enrolada. Toda enrolada. E ele quer casar, mas ele não quer casar para cuidar de uma esposa, proteger. Ele quer casar para ter mais uma mãe. Porque uma mãe é pouco, ele quer duas. E sabe o que acontece? Essa mãe não deixa o Jonas cair no mar. Essa mãe está sempre livrando. Sabe por quê? Se você vê aqui, ó, lá no 13, no versículo 13, ó, ao invés disso, porque ele falou, me joga na água. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta para a terra, para não seguirem, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles tentando, não, tu quer que a gente jogue, mas a gente não tem coragem, nós vamos tentar. Pare de ajudar Jonas fugitivo, porque a guerra que ele está enfrentando vai começar a te atingir também. Já viu quando você se mete numa situação que você não foi chamado, que é Jonas, ele tem que se posicionar, entende? Eu não estou falando que a gente não tem que ajudar, a gente tem que ajudar pessoas. Mas nesse caso, quando falta posicionamento, é a pessoa. Você não pode acordar cedo por ela, trabalhar por ela, resolver a vida por ela, mas ela pode. Então não faça por ela aquilo que ela tem que fazer. Não faça. Sabe como que uma pessoa cresce? Infelizmente, sofrendo as consequências das suas atitudes. Deus, Ele nos perdoa, mas Ele não impediu que a gente sofresse as consequências das nossas escolhas. Você come errado? A conta vai chegar. Você está na Netflix, comendo e bebendo o que quer, fazendo o que quer, a conta vai chegar. As consequências, nós não fomos livres delas, elas vêm. Por isso, para de tentar, porque você vai perder mais coisa ajudando esse Jonas. Às vezes, tudo que a gente precisa é de um peixe bem grande. Porque olha que engraçado. Jonas tem uma característica também de gente fugitiva, você vai entender agora. Ele se vitimiza. Já viu aquela pessoa que faz a confusão, ela que faz todo o barraco, mas no fim ela se sai por vítima? Oi, o que estão fazendo comigo? As pessoas olham. Ela fez toda a confusão. Mas ela se vitimiza. Ela diz assim, ele diz assim, olha, é eu o problema, tá? Tem casais quando brigam, quando o outro perde a briga, que não tem mais argumento, ele fala, então eu sou o problema mesmo. Então eu vou embora dessa casa mesmo. Então agora eu vou me matar. Tudo mentira. Vitimismo. Para fugir, dar volta na situação. Estou mentindo? Já viram disso? Jonas começou a se vitimizar. Eu sou o problema desse barco. Me joguem ao mar. Ele achava que não ia rolar isso. É igual aquela mulher, né? Quando o marido morreu, eu quero ir contigo. Ela cai na cova, me tira daqui, pelo amor de Deus. Me joga no mar. Sabe, tem gente que é vitimismo puro. Aí quando ela vê que não conseguiu mais, ela bota um soro na veia, bate uma foto e bota, ai, Deus é fiel, Deus está cuidando de mim. Ela manipula, é vítima. Quero dizer uma coisa para você, Deus não se impressiona com o seu vitimismo. E Ele não vai mudar. A grande verdade é que Ele vai dizer, joga no mar. Tem algumas coisas que Ele não vai... Olha aqui, sabe Jesus, o Filho amado, foi para a cruz. Se Ele não poupou Jesus, não espere ser poupado. Estou com medo dessa palavra, Jesus. Aí Jonas, vítima, cai no mar. Aí você vê antes um Jonas arrogante, prepotente. De repente, tudo que Jonas precisava era do peixe. Sabe por quê? No peixe tudo muda.
Não tem mais aquele Jonas que fala assim, eu quero morrer mesmo. Jonas é igual aquela mulher que caiu na cova. Olha o que ele diz. Dentro do peixe, lá no capítulo 2, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse, em meu desespero. Ele não queria. Em meu desespero eu clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Sabe o que eu quero falar? Existem desesperos que a gente precisa acessar para voltar a falar com Deus, para voltar para o lugar que a gente nunca deveria ter saído. E por 3 dias, Jonas sapateou dentro daquele grande peixe. E chorou, e sapateou. E eu vou dizer mais, não é o seu choro, nem você sapateando que vai mover a voz de Deus. É quando Deus determina que o peixe solte Jonas. Existem algumas situações que você está vivendo que é baleia, que é grande peixe, não dá para ver mais nada. Deus, agora acabou com tudo, se já estava ruim, por que eu fui me enfiar nessa situação? Por que eu estou aqui? Relacionamentos errados, entrando em lugares errados, falando o que não devia. O que eu estou fazendo aqui? Meu Deus, está tudo escuro, está tudo difícil. E ele clamava. Ele até mentiu, Jonas, eu descobri ontem. Ele falou assim, porque ele é vítima. Ele falou assim, ó, eu fui expulso da tua presença. Mentira, ele fugiu da presença do Senhor. Mas no 3º dia, o Senhor dá uma ordem para o peixe. Posso dizer uma coisa? O Senhor vai dar ordem para peixes hoje soltar você. Uma ordem para o peixe soltar, porque lá no versículo 10 do capítulo 2 diz assim, e o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Jonas se lembra do Senhor. E não adianta você falar com o peixe, dizer, peixe, eu determino peixe. Peixe, eu vou fazer 7 campanhas na igreja. O peixe não vai nem te escutar. Porque quem muda, sabe quem que é? O Senhor. Dentro do peixe você descobre que você não é nada e Deus é tudo. Lugares provisórios nos ensinam muito. Deixa eu te falar uma coisa. Jonas cai naquele lugar e ele pensa, o que Deus tinha comigo acabou, né? Eu acho, ufa, vou para minha casa, porque já que eu não obedeci aquela ordem que Ele deu de ir até Nínive, eu vou voltar para minha casa. A grande verdade é que aquela palavra ainda estava esperando por Jonas. Porque o Senhor disse, quando pegou ele falou, vai a Nínive, eu já te falei. Deixa eu te falar, não existe pedido de Deus, propósito de Deus vencido na nossa vida. Vamos esquecer, esse foi desobediente, agora vamos para o próximo. Não, Ele está falando, aquilo que eu te pedi há anos atrás, eu ainda está de pé e eu estou querendo. Aquilo que eu te disse naquela estação ainda está de pé, você não me obedeceu, mas ainda quero que você vá a Nínive. E Nínive era tão difícil para Jonas, porque Jonas era um profeta, daquele assim, até onde Deus fazia tudo o que ele queria, estava tudo bom, mas de repente Deus se move numa situação que ele não esperava. Aconteceu algo comigo, que eu vou falar com muito cuidado. Esse ano passado, faltou muito pouco para mim não ser militante, questão política, muito pouco. Assim, um fio. E o meu marido me segurou muitas vezes. E eu tinha dentro de mim uma indignação, e eu dizia assim, mas eu sou uma covarde, eu tenho 1.100.000 seguidores, eu posso trazer tanta conscientização. E um dia orando na minha casa, com o joelho dobrado, orando, me entregando para o Senhor, entregando a minha vida, o Senhor falou assim para mim, não te chamei para fazer isso. Eu chamei pessoas específicas para fazerem isso, você não. E eu falei, Deus, mas por quê? Porque eu te chamei para abraçar o outro lado, para estar do outro lado. Se você se levanta contra, eles não vão te ouvir. E toda aquela cidade é convertida. Toda aquela cidade é salva. Eu queria orar aqui nessa noite hoje. Eu queria que você ficasse de pé aqui.
Existem alguns Jonas aqui, você está fugindo de Deus. Mas o Senhor está falando assim para você: ei, você não pode fugir de mim. Por isso está esse vento aí. Quer cessar o vento? Volta para mim. Volta para aquilo que eu te pedi. O Senhor quer calibrar corações aqui nessa noite, visões. Tem gente que está aqui que deseja tudo, mas não conquista nada. Sabe por quê? Porque só deseja, não tem atitude. Leva as coisas de Deus como uma brincadeira. Que o Senhor te constranja e te leve para esse lugar de voltar à presença de Deus. Voltar lá onde você decidiu fugir. Sabe por quê? Os céus financiam e bancam a sua volta. Não da maneira que você queria. O transporte é muito inusitado. Muito inusitado. Mas cadê o navio que me trouxe para cá? Agora é baleia para você voltar. Foi tão fácil vir, mas é difícil voltar. Mas posso te dizer, se é Deus que está financiando a volta, não tem erro. E eu quero orar com você nessa noite. Eu quero declarar que esse lugar hoje aqui, as pessoas que estão assistindo, é celeiro de Deus. Ninguém aqui vai ficar preso. Ninguém aqui vai se perder dentro do propósito. Pois o Senhor faz de você, homem e mulher, aqui uma grande nação. É hora de despertar e acordar para o que Deus chamou você. Não é mais tempo de distração. E eu vou fazer um convite bem ousado. Eu quero quero orar por pessoas. Aliás, eu não vou chamar aqui na frente não, porque é muita gente. Mas eu quero hoje, se você diz assim, olha, a partir de hoje, eu vou mudar algumas atitudes minhas. Eu estou voltando para um lugar que eu nunca deveria ter saído. Talvez você está se relacionando com a pessoa errada. Deus não está abençoando esse relacionamento. Não adianta entrar aqui dentro de mão dada se esse relacionamento não tem a benção de Deus. De Deus não se zomba. Não tratem Deus zombando, enganando, mentindo. Mas se no seu coração eu me arrependo, eu volto, eu vou fazer a coisa certa, custe o que me custar, ainda que me doa, ainda que eu precise ir humilhado, eu quero fazer a vontade de Deus. Eu queria orar por você nessa noite, você que deseja voltar, eu queria que você levantasse a sua mão mais alto que você puder. Isso, hoje eu volto. Não tenha medo, não tenha vergonha. Eu vou sair dessa situação que a minha vida não vai para frente. A minha vida, toda a vida é travada. Ela vai até um ponto, chega um ponto, ela para. Eu vou até um ponto com Deus, depois eu paro. O Senhor está falando para você, eu estou dando ordem para esse grande peixe, e Ele vai te soltar para você voltar. Em nome de Jesus, Pai, cada mão levantada aqui. Traz de volta. Isso, em nome de Jesus, pessoas que têm chamados incríveis, homens e mulheres de Deus, que foram chamados pelo Senhor, azeite fresco sobre a sua cabeça, em nome de Jesus, você que ouvia a voz de Deus, o Senhor está te trazendo para perto outra vez, chamando para perto. Há renovações aqui, há famílias transformadas aqui. Há famílias transformadas aqui. Há famílias transformadas aqui nessa noite. A glória de Deus começa a invadir esse lugar agora, quebrando grilhões de frieza, de mentira, quebrando e trazendo a verdade da presença de Deus. Toda mente cativa, pequena, medíocre, comece agora a ser transformada pelo poder do sangue de Jesus. Eu te abençoo nessa noite, com uma mudança de vida, com uma virada tão grande, que as pessoas vão dizer assim, meu Deus, o que aconteceu com essa família? O que aconteceu com esse casal? Olha o que Deus fez. Eu quero te dizer, não serão mais as tuas palavras que vão atrair pessoas para Jesus. Sabe o que vai ser a tua vida? Você é uma carta viva escrita. A sua vida vai falar do poder de Deus. As pessoas vão olhar para você e vão dizer, eu quero isso, eu quero essa transformação. Agora, pegue as suas armas
e comece a guerrear. Eu quero que você comece agora a orar. Sabe o que eu quero fazer? Grupinhos de 3 ou 4 de oração como igreja. Faça isso. Junte 3, 4 pessoas e comece a orar. Nós vamos começar a orar como igreja agora. Isso. Mesmo que você não conheça, não tenha vergonha. Somos a igreja de Cristo. Isso, comece a orar agora. Levante a sua voz em oração agora. Arrependimento, oração, cura, restauração. Isso, isso. Eu sou teu, e nada poderá me separar de ti, oh Deus. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora como igreja. Nós voltamos, nos arrependemos, nós te levamos a sério porque Tu és Deus. Tu és Deus e não há outro além de Ti. Não existe outro além de Ti. Nós te amamos nessa noite. Nós te adoramos. Nos entregamos mais uma vez a Ti. Senhor, se de alguma forma o nosso caminho afastou do que o Senhor queria, eu quero voltar hoje. Eu volto hoje. Eu volto hoje para a Tua presença. Ainda que eu não entenda, eu quero declarar que o Senhor é Deus na minha vida, na minha família, na minha casa. Oh! Espírito Santo, tenho certeza que como resultado dos Jonas que ouviram a Tua voz nessa noite, como o Senhor falou conosco hoje, não é apenas ouvir, é obedecer. Nós queremos entrar na linguagem de amor do céu. Por isso, Senhor, eu quero crer que várias Nínives serão alcançadas. A Nínive da tua família vai ser alcançada. A Nínive do teu chefe, a Nínive da tua amiga de escola. Não sei qual a Nínive que Deus tem para você, mas o Espírito Santo já está indo na frente trabalhar no coração de Nínive. Quando você abrir a sua boca, o Espírito Santo já vai estar trabalhando no coração de quem Ele quer que você fale. Pessoas que você tem orado há anos, o Senhor diz: não é mais tempo de orar, é tempo de falar do meu amor para eles. O Espírito Santo está conduzindo individualmente cada um dos irmãos nessa noite, mas Ele também está conduzindo a igreja de uma forma coletiva a ser uma voz para onde Ele quiser. Nós não temos lado, nós temos um só alvo, e o nosso lado é do céu. É do céu que a gente caminha, é a mensagem do céu que a gente caminha. Por isso, em nome de Jesus, nós caminharemos com aliança, propósito e amor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Quantos creem que a sua Nínive vai ser alcançada? Aplauda Jesus.